Muito bom dia, tarde, noite, madrugada. Aqui quem fala é o Edu e você está ouvindo o Aljava Podcast. Com os participantes, a Wilson E aí? e a Sara. Oi. E hoje a gente vai falar aí de um quadrinho da Boom Studios, recomendação aí da Sara, né? Um quadrinho que ainda tá em publicação, ele ainda não foi finalizado, apesar de lá fora ele já ter um arco, que é o Something is Killing the Children, né? Como eu falei, é uma obra publicada originalmente em 2019 pela editora norte-americana Boom Studios, com o roteiro do James Tynion, né? E arte do Welder Del Edra. E que deve chegar no Brasil pela editora Devir ainda em 2022. Provavelmente não chega esse ano, mas já tá confirmado que eles vão lançar aí. Do que se trata, né? Something is Killing the Children. Eu vou falar com base no que eu li, né? Eu li ali o primeiro volume, só pra ter uma ideia, pra gente poder estar pautado e fazer essa indicação. O primeiro volume reúne os quantos capítulos? O primeiro volume que saiu lá fora reúne os 5 primeiros capítulos. A gente tem uma cidade chamada Archer's Peak, e nessa cidade tem um grande número de crianças desaparecendo, e alguma dessas crianças, a grande maioria não volta, né? E pouquíssimas acabam voltando. E todas elas têm uma história em comum de terem visto criaturas estranhas que vivem na sombra. Ao mesmo tempo, a gente tem a chegada de uma moça chamada Erika. Maravilhosa, perfeita, linda. Ela não só acredita no que as crianças estão falando, né? Como ela aparenta saber mais do que deveria. E toda a atenção da cidade e da trama é jogada pra cima dessa moça. Então a gente tem um grande mistério ali sendo trabalhado na série, que é o que são essas criaturas que as crianças viram, da onde elas se originam, como que acaba com elas e aonde que elas estão. E como as pessoas, elas absorvem todas essas informações e lidam com os fatos do que tá acontecendo em volta deles. Eu não sei se a Erika é de fato a protagonista, porque tem o James também, né? Que ele se colocou como protagonista da história. Mas ao longo da história vai construindo aí pelo menos, sei lá, microambientes dentro da história, né? Que é da Erika. E aí, ok, vamos dizer que é da Erika, mas é da Erika com o James. E aí tem do próprio xerife investigando essas coisas, né? E aí tem do carinha que teve aí a irmã desaparecida, que ela ainda não tá dada como morta, ela tá dada como desaparecida. A gente não sabe o que aconteceu com ela ainda. E é isso, assim, eu acho que mais ou menos a história se volta nessas 3 pessoas, assim. Tudo bem que a Erika... Porque, assim, a Erika é meu personagem preferido, então eu não sei se é só porque ela teve realmente mais atenção ou é só porque eu realmente gostei mais dela. Mas é isso, assim, a história vai ser dividida. Eu tava conversando hoje com... Deixa eu ver aqui. O Arden? É, ele mesmo. Aí ele disse que tava começando a ler esse quadrinho também. Ele falou que ele sentiu essa vibe meio Stranger Things. Pra completar, é tipo isso, assim, como na série começou, né? Não sei se vocês se lembram, mas quando Stranger Things começou também era mais ou menos esses 3 núcleos. Ah, lembrei a palavra, núcleo, né? Era os jovens mais pra adulto, aí tinha os adultos e tinha as crianças, né? Então, mais ou menos assim, são fins que eu deixei. Tem o núcleo da Erika, tem o núcleo do policial, tem o núcleo do carinha. Inevitavelmente eles vão se encontrar, mas assim, começa assim. Aí eu não sei se é isso que eu falei. Eu pauto a Erika como protagonista justamente porque é ela que tá fazendo a trama andar, porque é ela que tem conhecimento de tudo, né? Tipo, ela chega na cidade porque enviam ela pra lá, né? Ela sabe o que são as criaturas e ela tem todo um backstory que vai fazer a história evoluir por meio dela, assim. Os outros personagens, eles estão presenciando ali ao vivo a experiência do que tá acontecendo naquela cidade. Mas ela já tá lidando com esse problema antes dessa cidade. Então por isso que eu pauto ela como uma protagonista da série. Mas tipo assim, a primeira cena é do James, né? Não é dela. Começa a primeira edição inteira praticamente focada nele. Exatamente, é dele. Não sei, então, eu diria que eles dois, talvez. Que pra mim é a maior carta de amor pra si mesmo que o Tynion poderia escrever. Isso. Primeiro que manda desenhar um cara igual a ele, o garoto é igualzinho a ele, igualzinho. E depois bota o mesmo nome. Mas enfim, continuando. Sim, é idêntico ele. Bom, eu ia começar falando, tipo, vou pegar esse gancho que a Sarah cita, porque eu realmente ia falar, é impossível não lembrar disso aqui de Stranger Things, né? Tipo, tem ali as crianças e tal, assim, eu comecei a ler isso, a primeira coisa que veio na cabeça é isso, Stranger Things, beleza. Eu falei, beleza, ok, eu gosto da série da Netflix e tal, só que é uma coisa muito bem teen, né, e tal, então eu já fui com essa cabeça de que seria uma coisa bem infanto-juvenil e tal, terror pra criança, né, como a gente chama,
cinema, enfim. Só que no andar da primeira edição ainda, eu já fui surpreendido porque eu tinha essa sensação de que seriam bem Stranger Things, só que não. Assim, tipo, se for pra ser comparado a Stranger Things, tem que ser levado a um nível muito, sei lá, terceira potência, porque, cara, na primeira edição eu tô esperando uma coisa, ele vem outra, entendeu? Por exemplo, já vou começar a engajar mais um pouco aqui, porque o Eduardo falou que as crianças estão sumindo, e tipo, isso tá no título da HQ, né? Algo está acontecendo com as crianças, né? Algo tá matando as crianças, né? Mano, é literalmente isso que acontece, porque, tipo assim, no final da primeira edição tu já viu o cara lá decepado, entendeu? Tipo, uma criança partida ao meio, e tipo, eu fiquei vendo como assim, entendeu? Tipo, eu, inclusive, assim, lá em 2019, quando a Sarah recomendou, eu li as três primeiras edições, e tipo, foi, porra, muito louco esse começo, só que não tinha continuação, né? Tipo, o PTBR, né? Só na gringa. Aí, hoje em dia, pra gravar o podcast, deu uma atualizada aí, então eu comecei do zero e eu fui recordando, porque quando eu vi isso lá em 2019, quando eu li isso aqui, mano, é muito cabuloso essa merda, velho, porque eu não sei nem explicar, porque é literalmente isso, velho, é uma criança bandada no meio, tu tem noção do que é isso, a dimensão dessa desgraça, entendeu? Tipo, assim, é muito pesado. Ele quebra a expectativa, porque assim, eles dizem que estão matando as crianças estão com medo, falando que tem monstros, e tipo assim, a gente pode pensar, isso aqui é coisa da cabeça delas, né, tipo, criança com medo inventa as coisas, beleza. Logo em seguida, quando a gente vem pro momento presente, a gente é apresentado pra essa personagem, que a Sarah gosta, né, a Erika, só que tipo assim, ela tá toda ensanguentada, com o teçado na mão e tudo mais. Aí eu falei, porra, é essa mina que tá matando as crianças, né? Tipo, beleza, é a primeira coisa que eu tenho na mente. Só que não, a gente vai perceber que não é isso. E depois tu se descobre que se trata de aliens e é absurdo, entendeu? Tipo assim, ele começa a dar uma viajada, porém legal. Coisa que, tipo, lembra mais ainda, né? Mais um motivo pra reforçar que é Stranger Things. É como se fosse o Stranger Things Gore, entendeu? Basicamente. A HQ, ela trabalha com temas, né, de suspense, terror, bullying. Ela é extremamente brutal, né? Acaba criando... acho que todo mundo traça hoje em dia, né? O Stranger Things se tornou um ponto de referência, assim, mas na verdade ela é algo bem mais antigo, assim, da cultura pop, que ela é um thriller, né? Quando a gente começa pra analisar os aspectos, assim. Não tinha pensado nisso. A gente tem personagens jovens com uma atmosfera interessante. Fica fácil ver o potencial para ela ser adaptada aí por algum serviço concorrente ao Netflix para poder competir com Stranger Things nesse tema. E fica fácil olhar alguma das referências de cultura pop, assim. Tem muito elemento, assim, não só do Stranger Things, mas é fácil você notar algumas coisas que são tipo do Stephen King. Você consegue enxergar algumas referências, assim. Tipo assim, sabe aquele episódio de Invencível que, tipo assim, beleza, a série ela te apresenta aquele universo e no final ela te deixa aquela cena que é pra te chocar, pra te prender. É exatamente isso que acontece nesse primeiro capítulo. Eles te apresentam todo o contexto que tá acontecendo, eles estão falando ali que tem coisas acontecendo ali, né, tipo na cidade e tal, as crianças estão morrendo. Aí tu fala, beleza, eu sei que tá acontecendo isso aqui e tal, toda a atmosfera, tipo, tu tentando desvendar o que é, quem é, entendeu? Tipo, tudo isso na primeira edição. E lá no final, tipo, já aparece Al Gore, entendeu? Tipo, criança bandada no meio, criança tendo a coluna espinhal arrancada como se fosse, sei lá, mano, uma moeba. É muito louco essa merda, entendeu? Isso te prende e fala, meu Deus, velho, tipo assim, isso é assustador, mas eu quero mais, entendeu? Teoricamente é isso, tipo, tem uma splash page de um alien tirando a coluna de uma criança. Isso é bizarro, mas é da hora. Ela é muito mais gore, né, do que qualquer outro elemento que a gente chegou a citar, né? Tipo, Demais, ela não chega a ser tão forte assim no terror, no suspense. Tipo, o elemento mais forte de Something's Killing é com certeza o gore, assim. Sério? Eu acho a tensão é muito bem construída até chegar na cena de matança. Eu acho que pra mim foi o que me marcou mais foi a tensão, entendeu? Tipo assim, o que tá acontecendo? Eles vão ser presos ou não vão ser? As pessoas vão morrer antes de conseguir resolver ou não vão? O que é que vai acontecer? Eu não sei, eu não aguento mais esperar. Eu acho que a tensão foi construída mais, eu acho que o suspense é muito mais presente do que o gore que vocês estão falando. Eu tive essa impressão. Interessante ver aí os pontos de vista. Tipo assim, a gente tava falando um dia desses sobre uma HQ do Tynion, né, pelo selo Black Label lá da DC, e a gente costuma brincar, né, de que ele é um criado do Snyder, né, tipo, é porque ele foi doutrinado pelo Snyder, ele tem um estilo de narrativa parecido e tal. Essa HQ aqui é de 2019. Tipo assim, em 2019, o Tynion tinha uma splash page não, tinha uma página, eu acredito que são 2 páginas, né, tipo, abertas, com 20 fucking quadros. Tipo assim, vocês têm noção do que é isso? 20 quadros numa folha, entendeu? 20 quadros. E tipo assim, quando eu vi isso, eu me assustei. No primeiro capítulo, segundo capítulo, eu me assustei. Mas depois, o texto dele é bom, entendeu? E eu fiquei, meu Deus, como assim eu tô lendo 20 quadros numa página e tá de boa, entendeu? Isso é bizarro, mano, é sério. Se vocês contaram, eu acho que deve bater uns 20 quadros ali. Só que a primeira vez que eu olhei, eu fiquei, meu
meu Deus, pra que isso, entendeu? Por que não desenvolve e tal? Só que não, velho, tipo, na terceira, quarta edição, esses 20 quadros não estavam mais me assustando, porque parece que se torna algo que tem que ter toda edição, 20 quadros, entendeu? Então, assim, o texto dele é muito bom, funciona. Tipo, aquele negócio que a gente falou lá do Black Label dele, lá daquela Bela Casa do Lago, né? Ele tem aquele negócio que ele enche de tipo de informações pra contextualizar o cenário que ele tá construindo, e tá, pá, só que eu já acho que ele passou um pouco do ponto. Isso aqui é um belo exemplo, porque a gente tá comparando com ele mesmo, entendeu? O ele do passado com ele de agora. Ele passou tanto tempo com o Snyder que ele já tá que nem o Snyder ali no Black Label, escrevendo infinitas linhas pra uma única, entendeu? Exato, eu ia dizer isso. Não precisava desse ponto a mais. Porque, assim, é muito característico desse quadrinho específico do Tynion, porque antes disso ele ainda não fazia muito esses quadros, não. Lá em Liquidez Sombria não tinha muito disso, não. Agora, é interessante pensar nisso que tu falou, porque foi tipo assim, eu comecei assim, a gente começa com preguiça e realmente, geralmente era numa conversa entre o James e a Erika, sempre assim, e sempre era uma coisa muito filosófica. Toda vez que chega nessa página, eu fico só pensando, ok, o que é que eu vou aprender agora sobre a vida, o universo e tudo mais, porque sempre termina a Jéssica dizendo, mas sei lá, não sei o que, você vai aprender, não sei o que, a vida é assim, não sei o que, eu fico, uau, é mesmo, a vida é assim, que incrível. Ok, vamos continuar a história. Assim, mas eu acho que comparando com o próprio Snyder, ele não comete o erro de ser prolixo, sabe? O Snyder é muito prolixo, assim. Eu diria, o Tynion é muito mais erudito, assim, falando português claro do que o Mas, o sinceramente, é Snyder. o que acontece, né? Assim, teoricamente é o que deveria acontecer. O aluno superar o mestre e, assim, continuar acontecendo ao longo da nossa vida para a humanidade ser uma humanidade melhor a cada geração. Nesse último ano aí, o Tynion, ele foi indicado aí pro Eisner com uns 2 ou 3 títulos ao mesmo tempo, né? E o Something foi um desses que foi indicado. Foi sim. Não ganhou, mas vou- foi. Foi esse e aquele Department of Truth, né? Foi. Isso. Que já tá sendo vendido aí pra direitos autorais pra produção. Eu não sabia que tava esse querer todo pelo Department of Truth. Porque o Department of Truth é ainda pior. Eu acho que chega a ser ainda pior do que o Nice House on the Lake. É muito quadro por página. Eu tive que parar de ler, porque tava muita leitura. Não dava não, desculpa aí, Taina. Mas o pessoal tá gostando, então talvez eu retome depois. O Alamo tem 9 quadros dele, né? Que acabou o Tom King adquirindo também os 9 quadros no Senhor Milagre. Eu imagino o Tynion olhando isso, falando 9 quadros é o caralho, eu vou meter 20 numa página. E é isso, ele fez isso. E, cara, é sério, eu me surpreendo porque eu curti o texto dele nesses 20 quadros, entendeu? Porque, cara, é o exemplo perfeito, cara. Você tá comparando a pessoa com ele do passado e ele do presente, entendeu? Então você consegue ter o quanto ele evolui, o quanto ele, enfim, ele ultrapassa. Então ele tem isso, ele é um equilíbrio ali. Só que em nenhum momento, assim, pelo menos dessas 8 primeiras edições que eu li, né, que vai lançar a 19ª agora, esses 20 quadros dele se tornar maçante. Pelo contrário. Quando eu vi ele na primeira vez, houve o espanto, depois já começou, não, eu sei que o cara vai mudar bem no texto aqui, então tá de boa. Então, aí, ó, Neto que ganhou como melhor roteirista esse ano, e é isso, é o homem do momento, né? É o homem do momento aí, fazendo a Boom entrar no radar de muita gente aí, porque se a gente fosse falar de um tempo atrás, você não ia ver nenhuma editora brasileira trazendo coisa tipo de editora índia, além da Image e raramente a Dark Horse, assim. E, cara, ele tá fazendo a Boom entrar no radar, assim. Tipo, vocês terem noção do que é isso? A gente tá falando da Image e da Dark Horse como se fosse editoras já mainstream, entendeu? Isso é muito foda, porque, tipo, mainstream quem quer? DC e Marvel. Tipo, a Image e a Dark Horse já estão entrando nesse meio, entendeu? Tipo, já tá nesse negócio de que já tá no abraço da galera e tudo mais. Tipo, todo mundo que, quero ler algo além de DC e Marvel, pra onde? Vai pra Image, vai pra Dark Horse e tal. E eu acho que eu fico muito feliz, sabe, vendo que a Image e a Dark Horse já estão se tornando ali parte sabe, dos mainstream mesmo, e o underground já deixou, né? Isso é coisa do passado pra elas. Eu acho isso do caralho. Claro, aos poucos, tá ganhando espaço. Se antes a gente falava assim, a Image é a Vertigo de agora, hoje em dia é a Boom, né? É bom. Não, pra mim a Boom é a Image de agora. Porque a Image, como o Enzo falou, tá ficando mainstream. Tá então, demais. pra mim a Boom, ela tá seguindo o caminho da Image, sabe? Porque, tipo assim, é isso que eu queria falar. Duas coisas. Uma, que eu apostava no Tynion lá de trás, e eu tenho muito orgulho de falar isso, que eu gostei do Tynion muito antes de todo mundo aqui, viu? Só pra ficar registrado isso, obrigado. Eu sou incrível por ter percebido que ele era uma pessoa incrível antes de todo mundo. Lá em Detective Comics, nossa, Detective Comics dele, aí veio Liga da Justiça sobre ele, é perfeito aquele homem, só crescendo, ele veio crescendo ao longo desses últimos 5 anos, 6 anos. Pra mim, o Detective
personagem dele é o melhor trabalho no mainstream, assim. Tá doido, cara lindo, caça... Não, pra mim foi só a subida. A Liga da Justiça Sombria dele que veio depois também é até melhor. Meu Deus do céu, cara. lindo, hein? A segunda coisa que eu quero falar é que ele entrou pra Boom Studio justamente na Something Skill the Children. Não foi o primeiro. O primeiro dessa leva que a Boom Studio começou a criar foi o... Se eu não me engano, foi o Once and Future, do Gillen. A Boom, ela começou aí através do Once and Future. Também é um ótimo quadrinho, fala sobre história britânica e um rei Arthur totalmente deturpado nos tempos atuais, né? Aí eu acho que essa foi a primeira, assim, HQ da Boom que foi mais, vamos dizer assim, madura, pra minha opinião, que eu comecei a ler Boom, mais ou menos, eu comecei a ler Boom, na verdade, por Lumberjanes, né? Mas Lumberjanes é infantil. Então, eu acho que todo mundo tinha essa ideia de que a Boom era um pouco infantil, e ela era mesmo, ela tinha essa cara infantil. Ela tinha que pegar esse público mais infantil, porque o público mais young adult era da Image e das outras editoras também. Aí eu percebi que ela começou a abordar isso, entendeu? Ela começou a mudar essa chave, ela virou essa chave justamente nessa época que o Tynion entrou. Então, ela começou a publicar temas mais adultos, assim, mais pesados, vamos dizer assim, que não era o padrão dela, e sinceramente foi uma grata surpresa, porque foi exatamente na época que eu comecei a querer dar uma chance pra ela. Não foi nem porque estava tendo esses títulos, foi mais porque eu queria saber que outros títulos ela poderia ter, porque eu tava lendo Lumberjanes, e me agradasse também. E aí, assim, foi muito legal ver o crescimento da editora durante esses anos, sabe? E é justamente por isso que eu falo que é como se ela fosse uma Image novamente, porque ela tá seguindo exatamente os passos da Image. Tipo assim, ela tá abrindo espaço pra que os roteiristas, eles falem o que eles quiserem. E isso é muito legal. A gente tem minissérie dos Power Rangers, que tem um sistema tão adulto, cara, que eu, sei lá, fico tão feliz como se eu tivesse crescido com os Power Rangers, sabe? Eu tô lendo aquilo, sei lá, fala de morte, fala de tortura, e eu fico assim, caraca, velho, nunca que eu colocar isso na TV. Tipo, eles transformam Power Rangers numa puta ficção científica, né? Pois é, muito bom. Que é engraçado, essa impressão que você falou da Boom, a minha era um pouco diferente, a minha impressão inicial. A minha impressão inicial é que eles eram uma editora muito de lidar com licenciamento de programa de televisão, justamente por conta dos Power Rangers, e eles têm o direito de adaptação do WWE, né, pra quadrinhos. Eu já não sei, se eu não me engano, eles têm Buffy, eu não lembro se tem Sabrina, e aí, tipo, aí depois pra mim eles foram se reinventando. Mas isso é muito bom, porque antigamente, se a gente pegar, a gente tinha só a Image fazendo esse front de quadrinho independente, aí veio a Dark Horse ali, mas ainda tava tudo muito cru, né? Hoje em dia a gente tem alguns players novos, como a própria Boom, tem a TKO Present, a AWA Studios, tipo, tá expandindo, assim, e é um negócio que tá até meio que ficando complicado pra cena de quadrinhos aqui no Brasil, porque a gente tá tendo muito lançamento bom e tá tendo muito volume de produção. Tá chegando muita coisa legal sendo publicada aqui, as editoras estão fazendo um trabalho legal de fazer uma seleta legal e trazer os títulos bacanas, e tá chegando antes, geralmente, de ser indicado a Eisner, essas coisas todas, só que não tá chegando ainda todo o volume de produção que tem lá fora, assim. Eu acho que esse é o problema do mercado aqui, mas aos poucos tá arrumando. É que a gente tem que pensar que a gente tá em crise também. Pois é difícil falar disso, porque se a gente for falar... Porque assim, a gente tá falando como se só existisse o mercado americano, então, se a gente for... Porque assim, a gente tem que pensar que a gente é um país, e aí a gente tem que pensar em todas as produções que existem em todos os outros países, e a gente tem que pensar na produção que existe no nosso país, e a gente quer consumir, tipo, tudo que sai só do americano, e o nosso, e os outros países, e os outros quadrinhos, tipo assim, é difícil, sabe? Então, realmente é impossível todo mundo ter licenciamento pra tudo que sai lá fora. A gente nunca vai conseguir isso, Edu. Eu acho que nunca é muito tempo, assim. Eu consigo ver a indústria se transformando em algo assim. A partir do momento que o quadrinho online deixar de ser um tabu e ele começar a pegar força, eu acredito que, tipo, a cena pode ser mudada. O grande problema é que licenciamento de quadrinho online, como ele é lançado, na minha opinião, ele ainda, por maneira contratual, ele ainda tem um fator muito limitante, o que não tá ajudando, assim. Mas eu acho que vai mudar, viu?
A gente tem que ter em mente porque o mercado americano de quadrinhos, tipo, os quadrinhos lá pros States é como se fossem os mangás lá pro Japão, né, velho? Tipo assim, é a massa, tipo, o público tá lá. Então, assim, aqui no Brasil, a situação do mercado de quadrinhos, pra mim, tipo assim, eu não posso. Claro, a gente reclama de muita coisa da Panini e tal. Só que, cara, ele tá bom, a gente tem que ver que, tipo, como a Sarah tá falando, tem um negócio que tem que pra cada país, depende de cada região e tudo mais. Tem que passar no lance da gráfica, a tradução. Nossa, é uma burocracia enorme. Mas, tipo, a melhor solução era essa que o Eduardo citou, dos quadrinhos serem digitais. Porém, lá fora tem. É isso que é o foda, que já existe, mas não aqui, entendeu? O próprio DC Universe se tornou uma plataforma streaming de quadrinhos digitais, velho. Olha isso, entendeu? Imagina essa bagaça chegando aqui. Então, eu acho que é isso aí, né? Se você tá procurando uma HQ que tenha um bom thriller, né? Que vai trabalhar bastante aspectos psicológicos, vai falar sobre bullying, vai ter suspense, terror, que é a sensação do momento aí, e que provavelmente vai longe, porque se não me engano, o planejamento original pro quadrinho era ter 16 edições e agora já tá com 19 anunciadas, vai atrás de Something Skinning, né? The Children, esse nome é grande pra caramba. Tem que ver como é que se a Devir vai traduzir pra português ou não. Bom, basicamente, concluindo, né, tipo, se a pessoa tá aí sobre o Eisner, né, perdeu a premiação, o melhor roteirista, basicamente foi o Toninho Quarto. E é isso, cara, eu acho que é uma das coisas dele que vale a pena você ler antes de cair no mainstream, sabe? Tipo, depois que ele começou a dirigir, começou a escrever ali o Batman, enfim, a Punchline, antes, né, o Toninho antes da Punchline, né, que depois que ele criou a Punchline, ele começou a criar novos personagens ali também e tal. Eu acho que isso, em trabalho autoral, assim, você consegue identificar quem é o autor, sabe? Como é que funciona a cabeça desse autor, por exemplo. Eu acho que é uma coisa dele, né? Ele não consegue ficar parado assim, ele não consegue não criar um personagem novo. Eu tenho que criar, porque eu quero fazer a minha história. Eu acho isso um ponto da hora, na verdade. Já tem uns 3 personagens novos do nada no Batman. O que foi isso? Então, assim, eu acho da hora. Eu acho que é uma coisa bem interessante. Tipo, o cara ganhou como roteirista do ano ali e tal. Tipo, porra, valeu a pena, sabe? Tipo, super merecido. E é isso, é o Stranger Things com gore e arrisco dizer que isso tem potencial pra se tornar melhor que Stranger Things aí. Amazon, adapta. É a sua chance. Vamos lá. Pior que não vai dar. Será que dá? Porque assim, a Amazon vai adaptar pra competir com Stranger Things, Paper Girls. O que a Amazon tinha pra concorrer lá com o Legado de Júpiter lá? Ela tinha 2 coisas diferentes. Ela tinha o Invincible e o The Boys. Nada impede eles de ter 2 coisas assim semelhantes. Então ela vai fazer Something Skill The Children versão desenho animado? Pode ser. Não sei, seria interessante. Imagina a Disney adaptando isso, tipo, quando os aliens começam a rasgar as crianças, sair purpurinas. Pelo menos as crianças não vão crescer na animação, sabe? Ou então faísca. É verdade, são, vamos deixar aqui uma mensagem final para todos os futuros roteiristas que podem escutar esse podcast. Por favor, pensem, antes de fazer um personagem criança, cara, pensem, porque essa pessoa inevitavelmente vai crescer e não vai dar certo fazer uma continuação. Então, pelo amor de Deus, não custa nada fazer uma animação no lugar de ser com pessoas de verdade, porque isso é uma complicação demais e eu não tô nem dentro do projeto e a primeira coisa que eu penso, porcaria, é feito com crianças, então isso nunca vai durar e a gente quer que dure, então use o desenho. Obrigada. Até dá pra fazer com ator, mas aí você tem que pensar que você vai ter que usar aquele negócio da maquiagem digital, com deepfake, é muito investimento e muita dor de cabeça. Eu preciso lembrar do bigode do Superman, vai na animação que é sucesso, mas eu acho que é isso aí, né? Se você gosta do Aljava, por favor, curta a sua página no Instagram, né? Se você não é inscrito no canal do YouTube, por favor, se inscreve, tá? A gente vai dar um jeito de alimentar o canal da Twitch, apesar desse episódio de hoje não ser ao vivo, mas a gente vai alimentar depois, eu não sei. A única certeza que eu sei que a gente vai usar a Twitch agora, pelo menos, é no dia do DC Fandom. Mas pode ser que a gente faça mais coisas lá. Inclusive, está chegando, então hype aí. E eu acho que é isso, né? Nos siga no Instagram, /Twitter, vocês querem fazer o jabá de vocês, das suas páginas em específicos, indicar algum trabalho que vocês viram legais, a hora é agora. Quadrinhos e quadrinhos, por favor, sigam lá pra ver quadrinhos, né? Enfim, é isso. Minhas indicações, já indiquei Something Skill The Children lá 300 vezes, e bom que finalmente funcionou. Valeu, pessoal. Já fazem 2 anos. Em 2019 mesmo indicando essa HQ, velho. E isso mostra que ser irritante, ser insistente funciona.
além. O lado bom disso é que deu pra chegar mais edições, né? Dá pra ler mais sem ter que esperar. Olha o safado querendo argumentar as falhas dele como amigo que não lê as indicações da pessoa. Aham, tá bom. A lista tá cheia, ainda não tô nem atualizado. Eu já deixei claro que eu sou contra single issue, né? Então. Eduardo é lombadeiro, safado. Não, também serve capa mole, mas tipo, cara, compila um arco, sabe? Tipo, tanto é que quando eu peguei pra ler, eu li um arco de uma vez, cara. Não é que eu não ache que single issue não funciona, mas eu acho que single issue pra mim seria tipo algo pra você oferecer num serviço de streaming de quadrinhos, sabe? Eu consigo ver uma single issue ainda assim, ela tem um charme, sabe? Eu aqui, por exemplo, eu peguei quase todo o run do Tom King pelo Batman aqui, só que infelizmente veio pandemia, eu parei de ir mais nas bancas, então comecei a perder o final. Mas mesmo assim, quando eu vejo cada ali, enfim, né, é relativo, né? Mas enfim, vamos voltar ao assunto, quer dizer, despedida, teoricamente. É isso, tem uma página lá no Instagram, HQs da hora, tudo junto, onde eu posto cenas de HQs que são da hora, teoricamente. E é isso aí, galerinha. Usem máscara, bebam água e usem máscara mesmo vacinado. Não seja um sommelier de vacina, tá? Importante dizer isso. Exatamente. Eu leio Something is Killing the Shield e é isso aí. Ah, outra coisa importante sobre a vacina, tomem a segunda dose, tá? E na data, porque senão a vacina não adianta. Tem um monte de gente que não tá tomando a segunda dose e tá ferrando tudo. Beijo no cotovelo de vocês e tchau! Valeu, Tchau. falou!